Meu marido se divorciou e vai se casar. Estou desesperada. Bem, é um e-mail pequeno, né? Poucas coisas foram ditas nesse e-mail. Bacana, então vamos lá, vamos tentar entender algumas coisas, né? Marido se divorciou e vai se casar, está desesperada. Vamos entender que existe o contexto da vida daquele que talvez não tenha Deus no coração, talvez esteja vivendo em adultério, ou talvez tenha um respaldo de uma igreja, de familiares, de amigos que dizem que se separar e casar de novo é algo normal. Então nós temos esse contexto, tá? Então entenda que para quem está vivendo nesse contexto, se divorciar e se casar de novo é algo normal. Tranquilo? Beleza? Então entenda que para o seu marido não há novidade nenhuma, não há surpresa nenhuma, ele simplesmente está fazendo o que todos fazem. Esse é o primeiro contexto. Só que agora eu preciso perguntar em que contexto você está. Por que eu estou perguntando isso? Você diz que está desesperada. Ok, mas por quê? Por um acaso você acredita que o seu casamento não será restaurado? Ou talvez você acredita que ele se casando com outra, Deus não agirá mais a favor de vocês e de uma possível reconciliação. Ou talvez você olha para o fato dele estar se casando com outro e você sente ciúmes. Qual que é a circunstância em que você está? Como que você enxerga isso que está acontecendo? Você está vendo com os mesmos olhos que ele? Porque se você estiver vendo com os mesmos olhos que ele, aí realmente você vai sofrer muito. Mas eu preciso convidar você a olhar com outros olhos. Que olhos seria esse? Que olhar seria esse? A Bíblia nos assegura que a partir do momento em que um homem e uma mulher se unem, que Deus os une em uma só carne, este fenômeno de uma só carne vai durar até a morte. Ou seja, ainda que ele se separe, ainda que ele se divorcie de você, ainda que ele se case, ainda que ele vá passar a lua de mel lá na Praia Grande, ainda será um adultério isso que ele está vivendo. E você ainda será uma só carne com ele. Então, quando você começa a olhar sobre essa outra perspectiva, você entende que Deus ele vai trabalhar a favor do seu casamento, a favor de uma restauração, porque se as coisas continuarem como estão, o seu marido ele vai se perder, ele vai viver em adultério, ele vai fazer inimizade com Deus e não há muito para onde ele possa escapar em relação a isso. Então, talvez ao invés de você sofrer, ficar desesperada e olhar a situação conforme ele está olhando, não, espera aí, olha com um olhar diferente, olhe com um olhar que Deus te ensina a olhar, o olhar bíblico, de que a restauração é possível, de que ele está vivendo em um adultério e que não se importa com quantos ele se case, você continuará sendo uma só carne com ele. Você está entendendo? Então não se preocupe com isso. Tente não se importar. É difícil? É difícil, mas tente. Eu sempre costumo dizer que ao invés de sofrermos, ao invés de ficarmos desesperados, poxa, vamos começar a trabalhar na nossa restauração pessoal, vamos começar a desenvolver aquilo que precisávamos ter desenvolvido no casamento e não o fizemos. Então agora vamos nos dedicar a isso. Tá percebendo? Então, foca na sua restauração, foca na restauração do seu casamento, entenda que ele está em adultério, ele se casando ou não com a outra, não tem problema. Só não olhe a situação com os olhares dele. Porque aí realmente você tende a sofrer muito, tá bom? Que Deus te abençoe.